Eu quero convidá-lo e convidá-la a abrir a sua Bíblia, um dos salmos mais intrigantes, pelo menos para mim, mais desafiadores, que é o Salmo do número 42. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo do número 42. Esse salmo é atribuído a Davi. Não está escrito no corpo do salmo, na introdução, mas os historiadores entendem que ele foi escrito por Davi. Eu vou ler o texto, se você quiser acompanhar. Está sendo projetado em uma outra versão, mas ela é parecida com aquela que eu vou ler. Então peço que você se detenha para que depois nós conversemos a respeito desse texto. O salmista, em seu sentimento profundo de crise emocional, existencial, ele diz o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, aonde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Versículo 5 diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários... Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, aonde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Se você andar um pouquinho mais, no Salmo 43, você vai ver que o versículo 5 diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por 3 vezes nesses 2 salmos, alguns historiadores entendem que o Salmo 42 e 43 é uma unidade só, é uma coisa só. Mas, ao ler o texto, a gente tem a impressão de que Davi está vivendo um momento de crise. Uma angústia profunda toma conta da sua alma, das suas emoções. E esse texto, nós vamos ver um conflito de emoções. Vamos ver que existe alegria, vamos ver que existe tristeza, vamos ver que existe medo, que existe fé, que existe dúvida, que existe devoção, busca de Deus. Quem não passou por um momento como esse? Ou quem não passa por um momento como esse? Eu não sei você, mas eu tenho passado por muitos momentos como este, em que a angústia toma conta da minha alma, do meu coração, das minhas emoções, e muitas vezes há uma explicação, mas na maioria das vezes não há explicação. Eu estudando o texto, porque eu gosto muito desse texto e sempre cito esse texto, ele tem sido muito bom para mim. Davi está falando com a sua alma, ele está dizendo para a alma: por que você está abatido, a minha alma? Por que você está perturbada? Por que te perturbas dentro de mim?
Ele está conversando com ele mesmo, conversando com as suas emoções. Eu tenho lido um livro, e recomendo que vocês leiam, são 2 livros do Augusto Cury, que fala sobre ansiedade, que fala como vencer a ansiedade. Ele falou que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, nós estamos sofrendo da síndrome do pensamento acelerado. SPA, ele dá a sigla. Síndrome do pensamento acelerado. Ele diz, e eu fiquei surpreso ao ler isso, que uma criança hoje tem mais informações que um imperador romano. Nós digerimos tantas informações durante o dia, durante os meses, os anos, que isso nos traz angústia, nos traz essa excitação exagerada, essa ansiedade. E vocês percebem, creio, que muitas informações que nós temos, elas não valem de nada. Por que é interessante eu saber o que aconteceu no Japão, na Dinamarca, na África? Se eu não posso participar daquilo, se eu não posso mudar aquilo? Mas a gente tem tanta ânsia de informação que a gente vai se nutrindo de informações, e isso traz uma agitação exagerada para cada um de nós. Eu tenho feito o seguinte, eu tenho desligado a televisão. Eu tenho evitado, antigamente eu assistia 3, 4 jornais, porque eu queria saber de tudo o que estava acontecendo. E o que eu percebi, que quanto mais informação tinha, mais excitado eu ficava, mais ansioso eu ficava. Então eu tenho tentado trabalhar a minha alma e Cury, ele diz uma coisa que eu achei interessante, até anotei aqui para falar para vocês, ele diz o seguinte: não admitimos uma torneira pingando. Ficamos incomodados com paredes trincadas. Se o nosso carro apresenta um pequeno barulho, logo arrumamos um tempo para levá-lo ao mecânico. Somos ótimos em reparar defeitos externos, porém lentos e irresponsáveis em reparar defeitos internos nos meandros da nossa mente. Eu fiquei pensando sobre isso, e esse livro tem sido muito bom para mim, porque essa agitação, essa angústia que normalmente a gente tem, e eu não sei se vocês têm, eu creio que vocês devem ter, e ela aparece do nada, de repente de manhã eu levanto, e o meu divã é o meu espelho. Eu vou até o banheiro, e aí eu começo a conversar comigo mesmo. E aí eu falo essas palavras: por que está batida a minha alma? Qual é o problema? Por que você está assim? Às vezes há uma explicação, uma dificuldade que eu estou vivendo, algo que eu tenho que resolver, uma luta que eu estou enfrentando, mas na maioria das vezes, eu quero dizer isso para vocês, não tem uma explicação. Essa angústia se instala e ela começa a me bloquear às vezes. Então, o que eu tenho tentado fazer, e Augusto Cury fala sobre isso, que a gente precisa gerenciar os nossos pensamentos. Ele fala que nós somos bons em consertar tudo, menos consertar ou gerenciar os nossos pensamentos. Ele diz que isso é possível, eu estou estudando sobre isso, estou vendo que é possível. A gente gerenciar aquilo que a gente pensa. Muitas vezes nós não temos controle sobre o pensamento. Quer ver uma coisa? Se nós tivéssemos controle sobre os pensamentos, você pensaria coisas ruins? Nós teríamos pensamentos de morte? Pensamentos destrutivos? Não, se nós tivéssemos condições de controlar o que pensamos, a gente pensaria só coisas boas. É sim ou não? É fato ou não? Então, nós não temos controle sobre o que nós pensamos. E em nossa mente passam muitos pensamentos durante o dia. Milhares de pensamentos. Mas o que Augusto Cury tem dito, e com base na palavra de Deus, porque aí eu fui buscar base bíblica para isso. Ele é cristão, ele crê em Jesus. Eu falei, peraí, como que eu controlo a minha mente? Como que eu posso gerenciar a minha mente? Aí há todo um processo, se eu fosse querer falar para vocês, eu ia levar um tempão falando o que eu estou estudando. Mas existem algumas coisas que eu posso fazer
para que esse pensamento acelerado ele desacelere. Uma coisa é você não ter que buscar informações que não te trazem nada demais, quer dizer, as informações que você precisa é aquilo que você necessita. Evitar, por exemplo, ao dormir, o celular. As pessoas ficam com o celular o tempo todo e diz o Cury que, antes de dormir, é um veneno para a sua mente, para as suas emoções, o computador, o celular, porque acelera o teu pensamento e você fica, às vezes, dormindo com aqueles pensamentos todos movimentando a sua mente. Mas eu quero me deter ao texto bíblico, tá? Eu gosto muito do Augusto Cury, mas eu quero ficar na Bíblia. E aí você vai olhar o texto e você vai ver o que o nosso querido Davi está dizendo. Se você olhar no versículo 3, essa angústia era tão profunda que ele diz o seguinte: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? São duas coisas que o salmista está falando. Primeiro, ele está dizendo o seguinte, que ele perdeu o gosto de comer. Essa angústia é tão grande na vida de Davi que ele substitui a refeição pelas lágrimas. Como se isso não bastasse, ainda pessoas dizem a ele o quê? Onde está o teu Deus? Será que isso acontece conosco quando você não está bem e a pessoa chega, mas vem cá, você não é crente? Você não vai lá na quarta-feira da vitória? Você não vive na igreja? Você não vive sempre lendo a Bíblia? Por que você está assim? Eu acompanho muitas pessoas com depressão, atendo algumas pessoas com depressão. E uma das coisas que mais toca as pessoas com depressão é quando você diz para elas assim, mas escute, você não tem um bom casamento, você não tem uma casa, não tem um bom salário, não tem um carro. Por que você está assim? Isso é horrível. Nunca fale isso para alguém que tem depressão. Porque ela sabe de tudo isso que você está falando, mas ela não sabe explicar por que ela tem esse sentimento. O que você tem que fazer com uma pessoa que tem depressão? Estimular, ajudar, apoiar, orar. A situação de Davi era tão difícil que ele está mostrando como é que ele estava. E aí no versículo 4 ele diz algo que eu acho que é importante para nós. Ele diz o seguinte: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O que o salmista foi fazer? Lembrar das coisas alegres, das coisas boas. Então, quando eu estou abatido, quando eu estou angustiado, eu tenho que buscar lembrar de coisas boas. Quero trazer na memória aquilo que me dá esperança, alegria. Eu posso gerenciar minha mente? Eu posso. Quando eu estou em crise, quando eu estou tendo sentimentos que talvez eu não saiba nem explicar, eu tenho que buscar alegria em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. É em Deus que eu tenho que buscar a minha alegria. É interessante que ele, no versículo 5, ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? No versículo 6, ele diz, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas. Catadupas, foi ver, são cascatas, né? Águas descendo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Há uma crise intensa que ele está vivendo, que ele está sendo oprimido, que ele está sendo massacrado por esses sentimentos. E ele fala no versículo 7, um abismo chama outro abismo. Quando você está mal, não parece que tudo acontece de ruim? Parece que você recebe notícias ruins, parece que as pessoas não te compreendem, parece que você tem dificuldades, parece que vai aumentando aquela crise que você está vivendo. Então, se você e eu não buscarmos em Deus a saída para isso, não tem jeito. E ele dá essa saída, essa fórmula no versículo 8, ele diz, contudo,
o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Às vezes, queridos, eu vou ser sincero com vocês. Eu estou atendendo pessoas, mas é a misericórdia de Deus que está me sustentando. Às vezes eu estou pregando e é a misericórdia de Deus que me sustenta. Porque o meu desejo não é pregar, às vezes. O meu desejo é me recolher, ficar na minha. Mas eu sei que eu tenho uma tarefa, que eu tenho um trabalho, que eu preciso me levantar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a saída para essas dificuldades é Deus. Nós temos a nossa parte de desacelerar a nossa mente. Mas é em Deus que eu vou ter a misericórdia durante o dia e à noite o cântico de Deus que está comigo através da oração. É através da minha ligação com Deus, da minha oração com Deus, que eu posso passar por esses momentos. Eu não sei se você vive momentos assim, mas eu digo a você, eu tenho vencido. Muitas vezes eu pergunto, por que estás abatido a minha alma? E eu faço como Davi. Davi deve ter feito assim, Valdemar. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Ele está falando com ele mesmo, para dentro dele. E ele dá a saída. É isso? Se ligando nas coisas em que ele lembra da alegria que ele tinha com o Senhor, nas procissões, quando ia para a casa do Senhor, na misericórdia que ele sabe que vai sustentá-la durante os momentos da crise, e nas orações, na busca de Deus, o cântico de Deus está com ele, está comigo, está com você. Como é que nós vencemos as crises? Só em Deus. Pessoas que têm depressão precisam, às vezes, de remédio. E nunca cometa o erro de dizer que a depressão é do capeta. Pode até ser, às vezes, mas na maioria das vezes é o gasto de um líquido que existe, chama-se serotonina, um hormônio chamado serotonina, que ele só é reposto, não existe remédio que reponha, ele só é reposto pelas tuas atitudes. Serotonina ele é reposto se você tiver hábito de se fazer exercícios. Se você tiver o hábito de comer coisas integrais, coisas boas, frutas. Se você fizer coisas que você gosta. E se você dormir bem. São exatamente as coisas que o depressivo não gosta. Ou não consegue fazer. Então, a minha parte eu posso fazer. Mas quem me sustenta na angústia, no sofrimento, na dor, é Deus. Que Deus possa nos abençoar, nos renovar e nos dar a vitória cada vez que nós entrarmos ou tivermos esses sentimentos que muitas vezes não têm até explicação, mas que eles vêm e descontrolam às vezes a gente. Então, só em Deus eu posso buscar, porque Ele diz o seguinte: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Feche os teus olhos. Quero orar com você. Pai, eu creio que muitos de nós se identificou com os sentimentos que Davi tinha. Eu creio que muitos de nós passam por momentos de crises emocionais, de angústia, muitas vezes com explicações, existe um motivo, mas eu creio que muitas das vezes não há uma explicação. Eu creio, Senhor, que existem medidas que nós podemos tomar em nossa vida para que possamos nos precaver, nos antecipar, para que a ansiedade não tome conta de nós. Mas nós temos a plena consciência, Senhor, que assim como Davi entendeu isso há muito tempo atrás, que é só no Senhor que eu posso vencer essa angústia, esse medo, essa ansiedade que muitas vezes toma conta de nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, eficaz e ela não volta vazia. Eu creio que cada um de nós que aqui está recebeu a porção que o Senhor nos deu nessa noite.
O Senhor nos ajude a vencer a cada dia e toda vez que a nossa alma ficar perturbada, que nós possamos buscar no Senhor o alívio para as nossas tensões. Muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor.